Olá, eu sou o Luiz, eu sou marajoara de vários lugares. Eu costumo dizer que meus familiares são de Cachoeira do Arari, então tenho raízes ali na região do Arari. Eu cresci ali no Alto Rio Anajás. Meus registros formais são de Ponta de Pedras, então eu posso dizer que eu sou marajoara, primeiramente, né? E nos últimos meses eu tenho procurado fortalecer a documentação de várias iniciativas, muito nesse lugar de contribuição mesmo. E hoje, não diferente, mas sem um convidado aqui, eu escolhi fazer a leitura de uma carta, um manifesto, um formato aqui, feito por dois pesquisadores marajoaras também, que eu admiro muito e tenho como referência, que é Carlos Augusto Pantoja Ramos e Nelson Ramos Bastos, que é sobre justamente esse momento agora, né? A gente está a poucos dias da COP30, né? A maior conferência sobre clima, sobre discussões de vários eixos sobre as mudanças climáticas, para pensar soluções. Então a gente vai fazer a leitura desse texto escrito que tem tudo a ver com esse momento, né? Reflexões importantes. E também, sem esquecer que a gente está há alguns dias, 2, 3 dias, da notícia, né, de que a Petrobras recebeu licença do IBAMA, né, do governo, portanto, para fazer a perfuração exploratória na Foz do Rio Amazonas, na região conhecida como a Foz do Rio Amazonas, especificamente no Bloco 59, o que nitidamente é uma grande preocupação para todos nós, marajoaras, principalmente dessa região. Então, sem delongas, eu gostaria de seguir para a leitura do texto, que começa assim. A COP da inconsequência. O Brasil não só perdeu a oportunidade de se estabelecer na vanguarda da agenda climática mundial, como parece sofrer de incurável incoerência mercadológica. Belém, 20 de outubro de 2025, portanto, no dia que saiu a notícia. Certa vez, o sábio e filósofo Nego Bispo alertou sobre a necessidade de diferenciar entre agir de forma controversa e agir de maneira inconsequente. Abre aspas. Eu já fui controverso, e faz parte, mas inconsequente não, fecha aspas, disse Nego Bispo. Entendendo assim que se algumas vezes somos controversos e falhamos, faz parte da nossa caminhada. Analisar nossas atitudes, cujo processo de autoquestionamento pode nos trazer aprendizado e evolução. No entanto, devemos evitar agir de forma inconsequente, sem pensar nos efeitos danosos de nossas ações para as pessoas em relação à natureza. E diante de todas as pesquisas científicas sobre as causas do aquecimento global, que intensificou-se drasticamente nas últimas 5 décadas, que apontam o uso dos combustíveis fósseis, literalmente o motor principal das mudanças climáticas, parece que o mundo humano mergulhou em um estágio de inconsequência febril. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, as maiores empresas de combustíveis fósseis se recusam a abandonar o modelo de negócio que vai contra a existência da humanidade. Enquanto isso, o que faz o Brasil, país sede da COP30, a ser realizada na cidade amazônica de Belém do Pará em novembro de 2025? Tem seu principal órgão ambiental, o IBAMA, liberando em outubro para a Petrobras a licença ambiental para perfuração do primeiro poço de petróleo em águas profundas no bloco FZAM 059, na bacia da Foz do Rio Amazonas, na costa do estado do Amapá. Ironicamente, naquela região está o arquipélago de Balique, cujo as ilhas abrigam milhares de famílias que todos os dias sentem as consequências do aumento do nível do mar em suas moradas, sobretudo em águas cada vez mais salobras e a perda de terras engolidas pelas marés. Migrar de lá
não é uma conjectura diante das mudanças climáticas. Não apenas a comunidade científica, mas ambientalistas, pescadores e pescadoras artesanais, quilombolas e indígenas temem por um colapso ambiental sem precedentes. Por isso cobram a não perfuração e exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Nota-se que ainda faltam mais estudos com dados robustos sobre a complexidade ecossistêmica da região e não apenas do Bloco 59, mas todos os demais blocos da região, incluindo o aprofundamento da avaliação ambiental de área sedimentar para explorar hidrocarbonetos no mar, uma vez que a crise climática já é uma dura realidade enfrentada pelos povos mais vulneráveis. A violação de seus direitos territoriais dos pescadores artesanais coloca a várzea ribeirinha costeira do Marajó e seus povos em uma situação de alta vulnerabilidade social e econômica. No dia 18 de outubro de 2025, na comunidade tradicional pesqueira de Jubim, Salvaterra, no Marajó, reuniu-se pescadores e pescadoras artesanais na pré-COP da pesca artesanal, espaço popular de debate sobre o futuro da pesca artesanal do Marajó e na costa atlântica paraense. Nesse encontro ficou exposta nas falas dos participantes a preocupação de que uma iminente poluição por óleo comprometerá a cadeia produtiva do pescado no estuário amazônico. Segundo o estudo ambiental BP 2015, um derrame na pluma pode atingir as correntes subsuperficiais e causar danos diretos aos estoques de peixes e molusco por aderência ao corpo ou acumulação dos organismos, tornando-os impróprios para o consumo humano. Além disso, a própria atividade petrolífera se mantém como agente de elevação das perdas e danos para a pesca artesanal, em consequência do aquecimento das águas e da emissão de CO2 na atmosfera global. O dia 20 de outubro de 2025 é o dia que ficará marcado para sempre na vida dos povos das águas, formado por pescadores artesanais, indígenas, quilombolas e ambientalistas. Nesse dia, o IBAMA, quando concedeu a licença para a perfuração do bloco exploratório 59 para a Petrobras, abre a oportunidade para a prospecção de outros blocos no mesmo perímetro de águas profundas na bacia da Foz do Rio Amazonas, FZA 57, 86, 88, 125 e 127, blocos pertencentes à petrolífera francesa Total. Temos lido que a COP30 em Belém seria a COP da implementação. Ao percebermos diante de nossos olhos a consolidação do capital industrial para o petróleo, que agora trará o Leviatã de ferro para perturbar a vida dos pescadores artesanais do Marajó e costa mapaense, do agronegócio da soja, que se movimenta para explodir pedrais de um rio cheio de vida, como o rio Tocantins, para mercadorias especulativas de carbono, incluindo a versão do mar do carbono azul, desejosos de novas terras amazônicas para seu capital nuvem, de sistemas de energia que, mesmo sendo alternativos, podem causar sofrimento, como a relação entre usinas eólicas e as famílias rurais do Nordeste brasileiro. De que COP da implementação estamos afinal nos referindo? Da COP que o capital desfilaria sua supremacia de querer transformar os povos e biomas em uma planetária zona de sacrifício? Vivemos em uma quadra da história repetida aqui e acolá em que os movimentos de guerra seguem a trilha da exploração de petróleo, como exemplo o Oriente Médio. A indústria bélica mundial está buscando novas frentes e fica à espreita sobre a tensão entre Estados Unidos e Venezuela e Guiana, cujo tema de disputa é o petróleo. Nós do estuário amazônico estamos agora mais perto dessa confusão e agora com o barril. Uma democracia como o Brasil é cheia de controvérsia, isso já sabemos, mas em nome das futuras gerações não precisa ser inconsequente.
Carlos Augusto Pantoja Ramos, engenheiro florestal, mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural da Amazônia, estudante do doutorado no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, INEAF, da Universidade Federal do Pará, membro do Grupo de Estudos e Coletivo Campesino Amazônico, colaborador voluntário da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e Federação dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará, FETAG. Também é membro do movimento Marajó Vivo. Nelson Ramos Basto é graduado em Letras pela UniUB, mestre em Cidades, Territórios e Identidades pela UFPA e doutorando também do mesmo programa. Pesquisador do Coletivo Campesino, ele é pesquisador do projeto Maretórios Amazônicos e Nova Cartografia Social da Amazônia. Finalizamos aqui o episódio com a frase: do carbono viemos, ao carbono voltaremos. Só não precisa ser de um jeito sufocado. Muito obrigado você que acompanhou e até o próximo. Tchau, tchau.